Use o pouco que restou. Irmão e irmã, peço a Deus que através da ação do Espírito Santo toque o seu coração com uma espada de dois gumes através desta mensagem. No livro de Mateus, capítulo 25, 23 diz: O Senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. O ser humano não consegue trabalhar com pouco. Tudo que é pouco, as pessoas não contabilizam como uma possibilidade. É pouco dinheiro, são poucos amigos, são poucos sonhos. As pessoas se martirizam e nunca usam o pouco que têm. O ser humano tem essa dificuldade. Se é pouco, não dá. Mas te afirmo, logo no início desta mensagem, o pouco que está em suas mãos é o início de algo grande na sua vida. Quando você recebe uma visita inesperada em sua casa, na hora do almoço você fala: bota água no feijão. Não é assim o ditado popular? O feijão é o mesmo, porém você acrescenta mais água para render. Lembre-se disso. Você sempre poderá usar o que você tem, mesmo sendo pouco. Sempre dá para prosperar, para fazer crescer, para render o que você tem. Mas nós, como seres humanos, temos uma limitação mental de que se é pouco, não vai dar. As pessoas falam: eu tenho pouco conhecimento, então não vai dar para fazer isso. Eu tenho poucos amigos, então nunca vou conseguir fazer aquilo. Eu tenho pouco dinheiro, então não vou conseguir abrir meu negócio. Eu tenho pouca fé, então não vou conseguir o que Deus me prometeu. Nós sempre criamos em nossa mente que, se é pouco, não dá. A Bíblia contraria totalmente isso. No livro de Mateus, capítulo 25, 23, citado no início da mensagem, diz: O Senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Ou seja, quem for fiel no pouco, sobre muito será colocado. Isso quer dizer que Deus nunca nos dá algo grande, pois Ele primeiro vai testar a nossa fidelidade no pouco. Deus nunca nos dará muito, porque se fizer isso, poderemos perder se não tivermos sabedoria e prontos para receber. Se começarmos grande, podemos perder tudo o que ganhamos do Senhor. Tudo que começa pequeno tem maiores chances de prosperar. O problema é que não sabemos lidar com as coisas enquanto somos pequenos, quando temos pouco ainda. Na Bíblia, nós temos duas pessoas que representam Adão. O primeiro, muito conhecido, é o marido de Eva. O último Adão, conforme diz a Bíblia, foi Jesus. O primeiro nasceu pronto, nasceu grande. Na primeira tentação que veio sobre Adão, ele caiu. O último Adão nasceu pequeno, veio crescendo, veio evoluindo. Passou por 40 dias de tentação no deserto e nunca caiu. Porque tudo que começa pequeno e vai crescendo aos poucos, torna-se indestrutível. Se você estiver pedindo coisas grandes para Deus, Ele pode te negar, porque as coisas grandes é o caminho do fracasso, se você não souber lidar com as pequenas. Na Bíblia diz que se você for fiel no pouco, Ele te coloca sobre o muito, ou seja, a medida de Deus é o pouco. Se Deus quiser fazer alguma coisa na sua vida, Ele primeiro vai te colocar no pouco. Estranhe tudo que começa grande, pois tudo que começa grande é monstro. E pior, monstro não existe, ou seja, você começa com algo que não é real e com certeza irá esfarelar por entre seus dedos. Às vezes, Deus coloca um pequeno projeto em suas mãos, e isso poderá virar o fruto de vários projetos. Deus sempre vai fazer o teste do pouco. Na passagem da multiplicação dos pães e peixes, onde haviam apenas 5 pães e 2 peixinhos, tinham 5.000 homens para alimentar.
tirando as mulheres e crianças. Ou seja, no mínimo eram umas 10.000 pessoas. Tinha pouca comida para aquela multidão, mas o pouco que existia na mão certa daria para alimentar a todos. O problema é que às vezes o pouco que temos se transforma num freio, num limite, e acabamos falando, não vai dar. Outras vezes achamos que temos tão pouco que acabamos guardando, fazendo com que não tenhamos mais nada. Ou seja, nunca terá mais, nunca prosperará mais, nunca multiplicará. Na parábola dos talentos, em Mateus 25, fala sobre isso. O Senhor vai viajar e chama os seus servos. Para um, ele dá 1 talento. Para o outro, ele dá 2 talentos. E para o terceiro, ele dá 5 talentos. Quando o Senhor voltou e foi cobrar o pouco que havia deixado na mão daqueles servos, o servo que tinha 5 talentos multiplicou para 10 talentos. O que tinha 2 talentos multiplicou para 4 talentos. E o que tinha 1 talento enterrou o seu talento. Repare que o Senhor dá de acordo com a capacidade. Às vezes pedimos 10 para o Senhor e Ele nos dará apenas 1, pois não sabemos multiplicar por 2 e ainda podemos enterrar. Na parábola, o Senhor diz para o servo que enterrou 1 talento: mau servo e infiel. Porque foste infiel no pouco, você não vai passar para a próxima fase. Você nunca vai ver o próximo nível, ou seja, não vou te colocar sobre o muito, e ainda até o pouco que você tinha lhe será tirado. Pega o pouco que você tem e dá para o que multiplicou por 10. Aquele que sabe transformar o pouco em muito, sempre vai receber mais. Tudo isso é uma questão de mentalidade. A mentalidade define se você sabe usar o pouco ou vai reclamar do pouco. Todas as pessoas que reclamaram do pouco na Bíblia nunca tiveram nada. Todos que usaram o pouco que tinham, multiplicaram e receberam mais. O segredo não está na quantidade, mas sim na forma de uso. Jesus estava andando sobre as águas e em Mateus 14, a partir do verso 28, diz: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: Vem. É muito importante frisar aqui, Pedro recebeu uma palavra para isso. Pedro, então, descendo do barco, andou sobre as águas. É impossível andar pelas águas, humanamente falando, mas Pedro andou. Ele afundou, mas primeiro ele andou. Continuando, foi andando sobre as águas para ter com Jesus, mas sentindo um vento forte, teve medo e começou a afundar para o fundo, e clamou dizendo: Senhor, salva-me! Logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que você duvidou? De acordo com a palavra, qual era o tamanho da fé de Pedro? Pequena, pouca. Quem andou sobre as águas? Pedro. Com pouca fé, ele andou sobre as águas. Com pouca fé, o mesmo Pedro pregou em Atos 2 e 3.000 almas se converteram. Com pouca fé, ele andou pelas ruas de Jerusalém e a Bíblia diz que a sua sombra curava os enfermos. Com pouca fé, ele andou sobre as águas. Com pouca fé, ele converteu 3.000 almas e com pouca fé, ele curava com a própria sombra. Mesmo com pouca fé, depois de mais de 2.000 anos, estamos falando dele. Não importa se é pouca ou é muita, o importante é se você está usando. Não sei se você assistiu o meu testemunho. Caso não tenha assistido, o link está na descrição deste vídeo. Quando a tragédia assolou em minha vida, por um momento achei que não tinha absolutamente mais nada. Perdi meu casamento, meu emprego e minha filha caiu com uma depressão profunda com tendências suicidas. Isso tudo em apenas 15 dias. Para mim, tinha tudo acabado. Mas com o passar do tempo, me agarrei com o pouquinho que havia me restado. Um pouco
bem pouco de fé. Com esse pouco, me entreguei nos braços do Senhor com toda a minha alma. Comecei a comer a palavra, escutar pregações, ler livros, oração, jejum, vigília, tudo o que você pode imaginar. Nesta busca, comecei a escrever mensagens para mim mesmo, para confortar o meu próprio coração. Essas mensagens se transformaram em 2 livros virtuais e agora alcançam milhares de pessoas pelas redes sociais. O pouco que eu tinha, Deus está transformando em muito. O meu pouco começou a transformar vidas. Para você meditar agora, se você não usar o pouco que tem, você deixará de transformar outras vidas. Já pensou nisso? Com relação à minha vida, em breve postarei um novo vídeo para relatar tudo que Deus está transformando na minha vida espiritual, financeira, sentimental e emocional. É incrível e inacreditável. Voltando para a mensagem. Por que nada acontece na sua vida, no seu negócio, na sua família, na sua vida espiritual, na sua vida financeira? Porque o pouco que você tem, você não usa. E quando você não usa o pouco que você tem, como você quer que Deus te coloque no muito? Deus não está procurando quantidade, Ele quer ver se você usa o pouco que Ele já colocou em sua mão. Você tem usado os seus talentos, mesmo que sejam poucos? Anota aí, o pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada. Então, não existem desculpas para o pouco, porque do pouco Deus sempre fez muito. O pouco é a medida de Deus. O pouco é a forma de Deus medir onde está a sua fé. Não o tamanho dela, porque o tamanho nunca foi importante. Ficamos muitas vezes nos importando com o tamanho. De acordo com a palavra, não devemos nos preocupar com o tamanho, mas sim se estamos usando o que temos. Uma pergunta: você já deu ordem para uma montanha sair do lugar e ela saiu? Com certeza, a resposta será não. Agora, qual o tamanho da fé que precisamos ter para remover uma montanha, segundo a palavra de Deus? Do tamanho de um grão de mostarda. Um grão de mostarda é tão pequeno que mal conseguimos ver entre nossos dedos. Se tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, moveremos montanhas. Isso prova que Deus não está preocupado com o tamanho da sua fé, mas sim se você está usando a pouca que você tem. O pouco que você tem pode mudar a sua vida. O pouco que você tem pode mudar o destino de outras pessoas. Você pode mudar a vida de muitas pessoas com muito pouco. Se você der o primeiro passo como fez Pedro, te garanto que muitas coisas começarão a mudar e melhorar na sua vida. O problema é que você acha que com o seu pouco você não pode sair do barco, mesmo tendo uma voz de comando dizendo: vem. Não é o pouco que você sabe, mas sim se você está usando esse pouco. Tenha coragem de usar o pouco que você sabe, que você tem. Existem pessoas que, se usarem o pouco que têm, abençoarão todas as pessoas que estão em sua volta. O pouco que você tem é muito comparado a quem não tem nada. Eu não sei o que Deus colocou em sua mão, mas se você não multiplicar, alguém vai tomar de você. Está na Bíblia. Tem aquele ditado popular que diz: o pobre fica cada vez mais pobre e o rico fica cada vez mais rico. Isso é uma verdade. Se analisarmos a parábola dos talentos, o que tinha 5 talentos multiplicou para 10, e o que tinha 1 enterrou, perdeu o que tinha. O que tinha 1 talento perdeu para o que multiplicou para 10 talentos. Um ficou mais pobre e o outro ficou mais rico. O pouquinho que você acha que tem, você poderá perder. Pare de reclamar, de dar desculpas, de se esconder atrás do pouco que você tem e comece a usá-lo. Pedro, apesar de ter afundado, usou a pouca fé que tinha. Ele entrou para a história porque usou o pouco que ele tinha.
Se Deus deu uma palavra para a sua vida, não importa o pouco ou nada que você tem, que sejam 5 pães e 2 peixinhos, isto é o mais que suficiente para que mais de 10.000 pessoas sejam alimentadas pelo pouco que você tem. O pouco que aquele menino tinha e deu para os discípulos foi o suficiente nas mãos de Jesus. Na sua mão pode ser pouco, mas na mão de Deus é o suficiente. Na sua mão não dá. Na mão de Deus, você volta com 12 cestos sobrando. O problema é que o pouco que temos, além de não usarmos, também não colocamos nas mãos de Deus. Aí fica difícil. Não é pecado ter pouca fé. O feio é ter pouca fé e não usar o pouco que tem. Você precisa apenas dar o primeiro passo para fora do barco, que o restante Jesus faz. Nosso Deus é um Deus de milagres, o Deus do impossível. Você não faz o impossível acontecer, você não faz milagre, você não faz nada se Ele não fizer por você. Tem apenas a pouca fé de dar o primeiro passo, a pouca fé de usar o que tem, a pouca fé de usar isso que você acha que não é nada e fazer algo, porque Deus vai pegar esse pouco e fazer o milagre acontecer. A sua vida, as pessoas ao seu redor e também as distantes serão transformadas com um pouco que você tem. Não esqueça disso. O pouco que você tem é muito para muitas pessoas que não têm nada. E o pouco que você tem poderá mudar a vida de muitas pessoas. O que para você não é nada poderá mudar destinos. Existem pessoas que estão humilhadas e envergonhadas, porém elas deixam essa situação ser maior do que a fé delas. Quando qualquer sentimento suplantar a sua fé, você ficará no exato lugar que está. Você não sairá do lugar. Quando você permite que nada seja maior que a sua fé, não tem limite do que Deus vai fazer na sua vida. Não tem limite onde Deus poderá te levar. Nunca limite o que Deus pode fazer na sua vida. Nunca limite de onde Ele pode te tirar hoje e te reposicionar do amanhã. Nunca limite o tipo de milagre que Ele pode derramar na sua vida. Pedro, segundo a Bíblia, era analfabeto e foi ele quem pregou para 3.000 pessoas que se converteram. Pedro usava o pouco que tinha. Existiam pessoas muito mais capazes que ele, com mais condições de fazer o que ele iria fazer. Mas o importante é que não é a capacidade que determina o tamanho do conhecimento, mas sim usar o que se tem. Existem pessoas formadas em tudo, mas não usam nada. Outras pessoas possuem recursos, mas não usam para ajudar ninguém. Agora, hoje, neste exato momento que você está escutando esta mensagem, eu profetizo em sua vida. O que está na sua mão parecia pequeno até você ouvir essa mensagem. A partir de agora é o início de algo grande. A partir de agora é o início de um milagre. A partir de agora é o início de uma grande conquista. Parecia pequeno até hoje, mas Deus te dirigiu até esse vídeo para que eu dissesse a você que você dará um salto com o pouco que você possui. Você sairá de onde está e caminhará para um lugar de milagres, onde você nunca ousou sonhar. Deus vai te tirar da situação difícil e precária que você está hoje e te levará para um lugar que você nunca pediu e nunca teria coragem de pedir para Deus. Nosso Senhor é especialista em fazer essas coisas. Você acha que Pedro pediu para Jesus para ser um grande apóstolo? Não, mas tinha um detalhe. Ele era o que estava usando mais o pouco que tinha. Quando você começa a usar muito o pouco que tem, Deus vai te promover. Nós sempre vamos querer usar os nossos fracassos, o nosso pouco, o nosso nada, para dar uma desculpa para Deus. Mas se Deus deu uma palavra, Pedro, vem,
é porque vai dar certo. Se Deus pediu algo para você, o que parece impossível, é porque Ele já viu o seu milagre. Ele é especialista em futuro. Ele já sabe o que vai acontecer. Pega o pouco que você tem, pega o pouco que você sabe e faz alguma coisa. O resto Deus vai fazer. O que parece difícil, quem vai fazer é Ele. Você precisa apenas dar o primeiro passo. É difícil demais andar sobre as águas, mas sair do barco qualquer um pode fazer. Dos 12 discípulos a bordo, somente Pedro quis fazer. Quando só você faz o que qualquer um poderia fazer, você já está passando para o próximo nível. Você já entra em um nível de fé sobrenatural. Repare que Pedro não queria ser rebaixado. Quando ele vê Jesus andando sobre as águas, ele não falou: Jesus, vem para cá, porque ele sabia que isso seria rebaixar Jesus para o plano natural. Pedro queria ser promovido, então falou: Jesus, se és tu, manda-me ter contigo. Ele queria andar no impossível e não trazer Jesus para o natural, porque no final, a mentalidade que você tem vai determinar se você vai usar o pouco que você tem ou não. É como você pensa, é como você formata seus pensamentos. Deus começa com pouco, mas não deixará você com pouco para sempre. O que Ele quer é que você dê o primeiro passo para que Ele te coloque no muito. Todo mundo que colocou o pouco que tinha nas mãos de Deus, multiplicou muito. Você pode estar sem esperança, porque há muito tempo você se encontra no pouco e acabou se apegando a isso. Deus não te chamou para se apegar ao pouco, mas sim começar com pouco. O pouco pode ter te limitado tanto que nem o pouco você tem mais. Virou um nada na vida sentimental, um nada na vida espiritual, um nada na vida familiar. Você não consegue ver um palmo diante do nariz. Parece que tudo se perdeu. Aconteceu comigo. Aproxime-se de Deus e entenda o que Ele quer para a sua vida. Deus quer que você saia do barco e dê os primeiros passos, por mais difíceis que possam parecer, por mais impossível que seja. Com certeza existe algo que você pode fazer hoje, usando o pouco debaixo de uma ordem de Deus. E te afirmo, fazendo isso, as coisas vão começar a acontecer em sua vida. A sua casa será impactada por isso, seus filhos serão impactados, seu cônjuge, a sua vida financeira, sentimental e emocional. O seu pouco vai abençoar muitos. Deus está confiando no seu pouco para começar algo grande em sua vida hoje. Algo que você jamais ousou sonhar e que vai mudar a sua vida para sempre. Vou orar para você. Senhor misericordioso, neste dia venho orar a todas as pessoas que assistirem esse vídeo. Que esta palavra fale aos corações. Que essas pessoas sejam impactadas pela sua presença e misericórdia. Que o seu Santo Espírito se revele a cada uma, despertando o desejo e o discernimento para usarem o pouco que ainda lhes restou. Que o que resta em suas mãos se torne algo grande. Que hoje seja o início de uma grande obra na vida de todas elas. Que elas tenham sabedoria de usar o pouco. Que o que parecia pequeno comece a dar frutos para glorificar o seu nome. Que elas saiam de onde estão e comecem a caminhar num lugar de milagres, vindo do seu trono de glória. Que elas saiam da situação difícil e precária que vivem. Leve-as, Senhor, para um lugar que elas nunca ousaram sonhar. O Senhor é o Deus a quem servimos e amamos, e creio em suas promessas. Assim eu te peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu nome é Vinícius Leandro, e esta é mais uma mensagem da série Do Deserto à Terra Prometida. Compartilhe essa mensagem para edificar mais vidas. Inscreva-se em nosso canal e acione o sininho
para receber notificações de novos vídeos. Caso queira conhecer o meu testemunho, clique no link da descrição deste vídeo. Tenho certeza que vai ajudar muito na sua caminhada. Deus te abençoe.